Fala, semeadores, muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast. Eu me chamo Evelyn Fernando. e agora nós vamos começar a postar toda segunda-feira um episódio do nosso podcast. E nós vamos postar aqui no Spotify, no Instagram, no YouTube e agora no TikTok. Exatamente. O nosso podcast vai ser um pouco diferente do que vocês estão acostumados. A gente vai pegar um versículo e vai explicar parte por parte do versículo, para que vocês possam aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Muitas vezes a gente lê um versículo, a gente está lendo a palavra e a gente não compreende o que aquele versículo quer passar. A gente não vai só ler e explicar, a gente vai falar também o que a gente entendeu, o que a gente aprendeu, o que a gente sentiu, a nossa experiência. Exatamente. Entendeu? Porque tem muitas vezes que, como ela falou, o pessoal lê e não entende por causa da versão, ou por causa do momento que está passando, aí não entende muito bem a palavra, não interpreta muito bem. Então, a gente vai tentar ajudar, né? Isso. Porque a gente também está aprendendo, então a gente não é um expert em tudo. Então, a gente está aprendendo e vai passar o nosso conhecimento para vocês também. Exato. E o episódio de hoje a gente vai falar sobre fé e confiança. Mas antes de começar, vamos orar. Senhor meu Deus, queremos te agradecer por esse primeiro episódio do podcast. Queremos te agradecer, Senhor, por todas essas pessoas que vão estar ouvindo esse podcast. Que o Senhor possa falar ao coração de cada uma delas. Que o Senhor possa fortalecer, que o Senhor possa dar forças, que o Senhor possa dar confiança, que o Senhor possa ensinar essas pessoas a ter confiança em Ti e depender de Ti, que o Senhor conforte o coração de cada uma delas. Não sabemos o que estão passando, mas a nossa intenção é ajudar através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então, o versículo de hoje é Hebreus 11, versículo 1. Nós vamos ler na versão VFL, que é a versão fácil de ler. E nós recomendamos que vocês utilizem essa versão, que é mais fácil de compreender alguns versículos. Tem a versão VFL e a versão NVI. São as versões mais fáceis de entender. Tá, e para você que não sabe aonde achar essa versão VFL, tem um aplicativo chamado Holy Bible. Isso. Né, que é um íconezinho vermelho, uma bibliazinha vermelha. E lá tem essa versão, né, VFL. E é gratuito, você não paga nada. E aí você pode ler a Bíblia na mesma versão que a gente está lendo aqui, que é a VFL. Exatamente. Então, Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a convicção de que uma coisa existe mesmo quando não a vemos. É algo profundo e às vezes é difícil da gente colocar em prática, né? E mal interpretado também, muitas vezes. Sim, é verdade. Pela situação que a pessoa está passando. Sim. Que ela lê isso aqui e acha que Deus vai dar para ela o que ela quer. E não é assim. Não quer dizer que, beleza, eu li aqui, então vai ficar tranquilo que Deus vai me dar isso aí. Não, tem uns poréns aí ainda. Sim. Então vamos para a análise do versículo. Fé. A fé. No original grego, a fé, ela tem um nome um pouquinho complicado, que é pistis, que significa confiança firme ou convicção plena. Então, a fé é uma confiança firme ou uma convicção plena. Fidelidade ou lealdade baseada na certeza. E que certeza é essa? A certeza que vamos receber algo que Deus prometeu, mesmo que a gente não veja agora. É que nem você chegar pro seu filho, se você tiver filho, ou seu pai, ou qualquer parente seu, falar que vai te dar um negócio tal dia. Aí você vai ficar tranquilo porque você sabe que tu vai ganhar o que ele te prometeu. Você não vai ficar na dúvida, porque você já confia naquela pessoa. A ponto de não deixar aquilo te afetar no dia. Exatamente. Que é isso que é difícil de fazer em relação a Deus. Porque muitas vezes a gente tá com os problemas na vida, e aí a gente quer a solução ali, a gente pede a Deus e só tem silêncio, não tem o resultado na hora. Mas tem que ter essa fé, essa confiança, mesmo sem ver essa resposta. Deixa eu falar mais sobre isso no decorrer. E
isso que é o difícil, como o Fernando falou, de você ter essa confiança em Deus, porque a gente não pode ver Ele. E muitas vezes a gente não tem um relacionamento com Deus a ponto da gente confiar, porque você só confia quando você conhece a pessoa e você tem um relacionamento com ela. Então, como é que você vai ter fé se você não conhece? Então, primeiramente, você tem que conhecer a Deus. Se aproximar dele. Diariamente. Ter um relacionamento. Isso. E antes de tudo, né, você tem que ter fé e acreditar que ele existe, né? Porque se você não acreditar que ele existe, aí também não adianta nada. Se você é ateu, aí fica um pouco mais difícil de você ter fé. Não adianta, nem do que a gente tá falando aqui, não adianta. Não vai adiantar, mas você é bem-vindo sim ao nosso podcast, viu? Pode continuar escutando aí, que Deus toque no seu coração. Mas eu acho que eu acho que também esse também tem essa questão, que tem muita gente que entre aspas, acredita em Deus por via as outras pessoas falando. Mas aí quando busca, não tem a resposta da expectativa que ela tá entendendo? Isso. Por exemplo, um cara que vem do mundo normal, não tem como é que fala, o costume de ir na igreja, de orar, de ler a Bíblia, de ir a Deus quando tá precisando, simplesmente tá na vida, tá ruim, beleza. Mas aí pega um certo momento da vida dele que ele conhece alguém ou tem interesse de ir pra igreja e começa a ir pra igreja. E aí pede pra Deus, né? Começa, beleza, o pessoal tá pedindo, então vou pedir pra Deus também pra ver se vai responder. E aí Deus não responde. Porque ele ainda não tá com aquela conexão 100%, ou não entendeu muito bem os mandamentos, né? Como agir no dia a dia. Sim. Que não é como acontece com muita gente. Vai pra igreja só nos domingos, aí durante a semana faz tudo que não pode fazer, né? Ou não sabe evitar certas coisas que vai levar a pecar, a se perder no mundo de novo. E isso é quase imperceptível na gente, quando a gente tem um costume já de fazer certas coisas. Então fica complicado da pessoa receber, não receber, mas tipo, acreditar que Deus existe porque não tem uma resposta. E às vezes não é nem que não tenha resposta, é porque às vezes Deus responde de formas diferentes e a pessoa, ela não tá preparada ou ela não aprendeu que Deus pode responder de várias formas. Ele pode responder a gente com sim, com não, ele pode responder a gente com silêncio e ele pode responder a gente com espera. Porém, as maneiras de Deus falar são diversas. Ele pode falar através de uma pessoa, usar uma pessoa para falar com você, ou ele pode falar através da palavra, através de um louvor, através de sonhos. Então, são várias maneiras que Deus pode falar com a gente. Ele nunca vai falar do jeito que você quer ouvir. Isso, exatamente. Ele vai falar do jeito que ele sabe que você vai ouvir e que você precisa. E é complicado porque o ser humano quer as coisas do jeito dele. A gente quer do nosso jeito. Isso. Então, se a gente tá com um problema, a gente quer a solução daquele problema. E exato momento, assim, tipo, rápido, pra na verdade. ontem. E não é assim. Não depende só realmente de Deus também. Tem a nossa parte. Então não adianta nada você orar, pedir a Deus só no momento que tá difícil, mas se você não vive a palavra, que também é algo difícil. Então é um tema meio complexo. A gente vai falar muito sobre isso nos outros podcasts. Então vá acompanhando. Porque é complicado, cara. É um pouco complicado mesmo, mas é possível. É possível. E com Deus a gente pode todas as coisas. Exatamente. Como a gente falou, né? A fé, a certeza das coisas que esperamos. E a palavra-chave certeza, no grego, ela significa hipóstasis, que significa fundamento, ou base sólida, ou realidade firme. Então, a fé é a certeza numa base sólida, ou seja, não é algo que você duvida. Você tem que ter uma base sólida, e a sua base sólida é aonde tem que ser em Cristo.
como ele conta uma parábola lá em Mateus, ele fala sobre duas pessoas, que uma construiu a sua casa na rocha e a outra construiu na areia. A que construiu a casa na rocha, quando veio as tempestades, os ventos firmes, a casa continuou firme, e quem construiu na areia, quando veio as tempestades e os ventos, derrubou a casa, porque ela não estava construída sobre a rocha. Então a nossa fé e a nossa certeza tem que estar em Cristo. Você tem que ter uma base sólida. Então, mesmo que você esteja passando por uma dificuldade, por os momentos difíceis, onde você olhe para os lados e veja que está tudo um caos, mas se você tem a certeza no seu coração que o Senhor está contigo e que vai vir o melhor, é isso que é a fé. É isso, você ter a certeza nele, é crer nele. Não é crer no que os outros estão falando, é crer no que Deus pode fazer na sua vida. Exatamente. Construir a sua casinha por tijolo, mas na base sólida. Isso. Então, cada passo que você dá na obediência a Deus, a servidão a Deus, é um tijolinho que você coloca numa base sólida, não é numa areia. Exato. Que a qualquer momento desaba. É um negócio que quando começar a ficar feio, aquela paredezinha que você tá montando vai ficar firme porque tá na base sólida que é Deus. Exato. Então você não vai se perder e se deixar levar como as areias, por exemplo. Você vai estar firme ali no seu murinho, sofrendo, pegando ventania, mas vai estar firme, não vai cair, não vai se perder porque você tá firme em Deus. Então, vamos construir a casinha. E o construir é o seu relacionamento diário com Deus. Você orando todos os dias, lendo a palavra todos os dias, mesmo que você esteja com dificuldade, mas valendo, vá colocando em prática. Ou até mesmo que você estiver num ambiente também que não ajuda, né? Porque hoje as igrejas tá complicado. Outro tema polêmico que vamos falar ainda. E continuando, a fé, isso indica que a fé, ela não é um desejo incerto, mas é uma convicção segura baseada nas promessas de Deus. É a esperança que as promessas de Deus, elas vão se cumprir na nossa vida. Principalmente a esperança da salvação, da vida eterna, de viver eternamente com Cristo. Então não é só das coisas que a gente vai viver aqui, do melhor, porque Deus, ele quer que a gente viva o melhor aqui na Terra, sim. Mas também a gente tem que ter a certeza de que não vamos viver eternamente aqui. Deus, ele preparou um lugar melhor pra gente. Ele quer que a gente viva com ele eternamente. Então, você tem que ter a esperança de que as coisas daqui da terra também vão passar e nós vamos viver eternamente com ele. A fé, ela se baseia e se sustenta na nossa esperança, como eu falei, no cumprimento das promessas divinas. Ela não é algo abstrato, mas é uma confiança concreta no caráter de Deus. E a prova das coisas que não podemos ver. Prova, no grego, ela significa elecos, que significa evidência, convicção, demonstração. Então, ela é a prova do que não podemos ver. Nós vamos ter a convicção, a evidência de que vai ter algo, mesmo que você não esteja vendo. É um pouco complicado, um pouco meio que controvérsio, mas aqui está falando de que é algo que nós vamos ter, nós vamos receber como a salvação. Se você é salvo, se você aceitou Jesus como seu único Senhor e Salvador, você tem no seu íntimo, você não sabe explicar como, mas você tem a certeza no seu íntimo que você é salvo. É que nem uma intuição. Você só vai sentir, mas não vai saber explicar de onde que vem. Exato. Aí você vai ficar falando assim, eu tenho intuição que é isso, então acabou. Mas é quase isso, entendeu? Ou não entendeu? É complicado. Mas vocês vão ter isso. Com o quê? Confiando em Deus. E tendo um relacionamento diário. A base que você vai conhecendo mais a Deus, que é através da leitura da palavra, orando, você vai alimentando o seu espírito. E o Espírito Santo, que habita em nós, ele vai nos justificando, ele vai passando essa fé, aumentando essa confiança e nos dando essa certeza que vamos receber aquilo que nós estamos vendo. É por isso que muitas vezes a gente
vê aquelas pessoas que falam, né, que aconteceu isso comigo, foi Deus. Aí você fica, mas como é que você sabe que foi Deus? Porque você tem esse, como é que fala? É discernimento que fala, gente? Eu Isso, acho que é. discernimento. Tu vai ter um discernimento, então você vai ter a certeza. Então você não vai ter mais o pé no muro. É uma situação que você não consegue explicar, você só confia. Você só confia. E isso é com o tempo, não é tipo da noite pro dia, não é porque você tá indo pra igreja agora que amanhã tu já vai. Pode ser que aconteça, mas não é raro. Só se realmente tiver um negócio que Deus queira de imediato. Mas não vai ser, é um processo. Então você tem que saber lidar com o processo, ter paciência, porque não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Sim. Então, foca nisso aqui, ó. Não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Tente ter fé. Eu não vou falar pra você ter fé, vou falar pra você tentar ter fé. Sim. Porque é o que a gente tem que fazer todo dia na nossa vida. Porque todo dia vai ter coisas que vai testar essa nossa fé, essa nossa crença. Então, se a gente não saber bater isso, fica complicado, né? Agora, continuando. Sim. Né? E lá em Mateus 11:24 fala assim: por isso eu digo a vocês, quando pedirem algo em oração, creia, ou seja, tenha fé, que já receberam tudo e lhe será dado. Ou seja, mesmo que você ainda não recebeu, aqui está dizendo para você crer que já receberam. Ou seja, se você já tem um tempo orando, pedindo a Deus, por exemplo, pela vida de alguém que está doente, ou de alguém que tem um vício, e você já tem muito tempo orando por essa pessoa, só que você não está vendo a mudança. Isso. Mas se o Senhor falou que essa pessoa ela vai se render a Cristo, que ela vai ser curada, que ela vai ser transformada, creia. É isso que é o ter fé. Você vai crer que essa situação ela vai mudar. E só que também tem outra coisa. Não depende só de você. Você tá orando pela mudança de outra pessoa, por exemplo. E depende também da vontade de Deus. Então não adianta você, eu tô orando, eu tô jejuando, e porque tá escrito na Bíblia que se eu orar já acreditando vai acontecer. Não é literalmente. Tem que levar em conta a vontade de Deus, não é a sua. É a vontade dele. Muitas vezes depende da sua fé, depende da fé da pessoa que você tá orando. Sim. Então, e acima de tudo, né, da vontade de Deus. Mas se é algo que Deus falou pra você, você tem a certeza, como eu falei, você vai saber como for Deus, você vai saber, não tem como a gente chegar aqui e explicar como é, porque a gente não tem essa capacidade. Você tem que viver. Sim. E acabou. Você tem que viver pra poder saber. Então, por isso que eu acho que hoje em dia é muito difícil as pessoas acreditarem em Deus. Porque não vive. Ou as pessoas que vivem não sabem explicar. Exato. Ou explica do modo errado. Isso. Como a gente vai falar em outros podcasts, que tem muita coisa aqui no mundo que, em vez de ser não tô falando que a gente é o certo, mas o mais, como eu posso dizer... Explicar de uma forma mais simples, como Jesus explicava aqui. E verdadeira, porque tem muitos que usam isso ao seu favor próprio. E não é bem assim. E as pessoas são enganadas nesse sentido. Então, se você ler a Bíblia, se você refletir na palavra, você vai ver que não é bem assim. Não é simplesmente orar que vai acontecer, não é simplesmente ficar jejuando ou doando o seu dinheiro que vai receber a bênção. Não existe isso, não é assim. Parece que ficou um pouco controverso o que a gente acabou de falar, mas é porque assim, a fé, a gente tá falando da fé, né? Que ela é a certeza das coisas que a gente vai receber mesmo que a gente não esteja vendo. Porém, como ele falou, tem que ser de acordo com a vontade de Deus, aquilo que a gente está pedindo. Como é que eu vou saber que aquilo que eu estou pedindo é da vontade de Deus? Ele vai te falar. De alguma forma, ele vai te falar que é da vontade dele. Ou, se você já tem muito tempo orando por algo e não aconteceu ainda, tô falando para você, sem ser de outra pessoa, e você tá tendo fé, você tá jejuando, você tá orando, talvez ainda não seja o tempo certo de você receber aquilo. Talvez você não esteja pronto para receber aquilo. E Deus, ele conhece a gente.
Às vezes a gente está pedindo algo, por exemplo, você está pedindo um carro e Deus, ele sabe que quando você receber aquele carro, nesse momento agora, você vai acabar fazendo algo que vai te distanciar dele. E ele sabe que você não está pronto para receber esse carro agora. Então, ele não te deu ainda. E você tem que saber aceitar. E acabou. Não é ficar esperneando que nem um menino birrento. Isso se chama confiança. Quando você era pequeno, você pediu alguma coisa do seu pai falou não. Você fez o quê? Birrou? Chorou? Mas continuou sem, não é? Porque você depende do seu pai. Então você depende de Deus pra ter tudo na sua vida. Então não quer dizer que você vai pedir uma Ferrari, uma casa, uma mulher, sei lá o que você tá precisando e Deus vai te dar no outro dia. Não é. Se não for bom pra você, ele não vai te dar naquele momento. Então você tem que aceitar o não. E é uma coisa, eu tô falando difícil. Eu tô falando de experiência própria. Porque eu já venho batendo cabeça com ele há muito tempo. E sempre eu fui pedindo as coisas e só recebo não. Fala as coisas e não. Eu quero fazer não. Então, eu falei, tá bom, tá, já entendi, não. Eu parei de pedir. Entendeu? Aí você tem que mudar o seu jeito de orar. E falar, Deus, eu quero entender e aceitar o não. Me ajuda a entender e aceitar o não. Ele vai te ajudar também. É difícil. Mas você já tentou mudar sua oração? Não. Tá vendo? Aí uma dica. Mas eu soube aceitar. Isso. Mesmo sendo difícil. Igual agora. A gente tá passando uma situação meio apertada. Sim. E igual você chamou pra fazer o podcast, ó. Tamo como é que fala? Desabafando aqui. Eu não tava muito legal pra fazer o podcast. Ela falou, vamos fazer o podcast, que não sei o que, tem que fazer o podcast, porque Deus falou, e pá. E aí eu, tá. Mas... Ele está sob pressão de Deus aqui pra fazer o podcast hoje. Mas aqui Deus já mudou, tá vendo? Ele trabalha do jeito que você não espera. Então, eu tava aqui, meu Deus, não sei o que. E ele tá agindo, cara. Ele tá agindo e já melhorou meu dia. Tá vendo? Eu já tô melhor. Estamos aqui testemunhando pra vocês. É isso. Como ele falou, a gente tá passando uma situação complicada financeiramente. E esses dias nós dois estávamos tristes, preocupados. E hoje de manhã, quando eu acordei, eu orei e falei com o Senhor. E quando eu fui ler a Bíblia, ele me deu o versículo de Josué que eu já te mandei, ser forte e corajoso. Foi tipo um tapa pra mim, sabe? Então, eu senti a convicção de que a gente tinha que fazer esse podcast hoje para ajudar outras pessoas, mesmo que a gente esteja precisando agora. Mas isso é pra ajudar a gente também. Isso, exatamente. Tá, Deus trabalha de um jeito que é inexplicável. Então você tem que viver, velho. Não tem como a gente chegar aqui e falar, porque você faz assim e pronto. Não é. Você tem que se entregar e acabou. Isso, e fazer. Então eu tinha certeza que a gente tinha que fazer esse podcast hoje e tinha que ser hoje. Então a gente tá aqui fazendo. E vai dar certo, em nome de Jesus, já deu. E eu sei que isso aqui vai ajudar alguém. Nem que seja só uma pessoa, mas vai ajudar alguém. O objetivo é pra ajudar alguém, não é pra gente ganhar dinheiro. Não estão falando aqui pra vocês terem dó da gente, querer doar. Não, a gente não quer nada disso. A gente quer ajudar. Porque o que vai vir vai ser de Deus. Exato. Então a gente não precisa de... Do jeito que eu vou falar aqui vai parecer meio grosso. Não preciso nada de vocês. Não é dessa forma. Não, mas é a verdade. A gente não precisa. A gente só precisa que você pegue essa palavra, use pra você. Isso. Né, que te dê, seja como um tijolinho pra você pôr na sua casa, no seu excesso de fé com Deus. Isso. Que você possa, sei lá, passar pra outra pessoa que precise, Sim. usar no seu dia a dia. Isso. Porque o objetivo que Deus deu pra gente foi isso, de semear a palavra. Por isso o nome do nosso perfil é Semeando. Isso. Então a gente só tá aqui pra semear a palavra. Exato. O que você vai fazer com ela é com você. Então se você vai plantar ela no seu coração, se você vai semear ela para outras pessoas, aí é com você. Isso. Então quer dizer que você fazendo isso também vai ter alguma coisa, algum milagre de Deus? Não. É algo que vai te ajudar. Para alimentar a sua fé. É isso o nosso objetivo. É ensinar vocês, não ensinar, passar a nossa experiência e motivar vocês a continuar firme na fé. Porque é difícil hoje em dia. Nos momentos difíceis, como a gente tá passando aqui agora, então a gente... Não parece, mas é. A gente quer que você que está escutando esse podcast, que você tenha fé e que você tenha esperança e que você aprenda a ter confiança em Deus, mesmo na situação difícil, como a gente está aqui agora. Mas a gente está passando para vocês esse ensinamento
o que a gente aprendeu, na verdade. O que a gente vem aprendendo com o Senhor através dos nossos devocionais, da nossa leitura da palavra. Então a gente quer passar para isso, porque Deus ele tá nos ensinando, não é para ficar para a gente, é pra gente semear a palavra. Então, que vocês possam meditar, que vocês possam ter fé e que vocês possam aprender com a gente como a gente está aprendendo. E aprender com suas próprias dificuldades também. Porque Deus molda a gente na dificuldade. Isso. Mas quer dizer que Deus então é ruim? Deixa a gente ficar na situação ruim para poder nos ensinar coisas. Então ele não é tão bom. Não é assim. Não é assim. Não é assim. É que nem seu pai. Quando você é novo, adolescente, eu tenho certeza que seu pai já deixou tu quebrar a cabeça. Deus, ele falou, não vai, aí tu vai, aí tu, não, eu vou. Aí seu pai deixa tu ir, aí tu vai lá, se dá mal e volta com um cachorrinho, com o rabo entre as pernas. Não sei o que, entendeu? Eu espero que tenha entendido. É mais ou menos isso a nossa situação com Deus. Deus fala, Deus às vezes fala, não é pra fazer, ou ele fica calado, não te dá nada, porque não é pra você fazer. Não chegou o momento. Porque não é pra fazer, porque não vai dar certo. E muita gente, como falei... Ele sabe do que vai acontecer. Como falei, muitas vezes a gente quer algo, da gente. E tem que ser do jeito que a gente quer, mas não é. Não é assim. A fé é a prova interna e espiritual de realidades invisíveis, como a existência de Deus e o reino de Deus e a volta dele. Porque um dia ele vai voltar para nos levar para morar com ele. Então, isso também é a fé, não só de crer nas coisas que vão acontecer com a gente aqui, mas que vai acontecer futuramente. A fé não é só um sentimento passageiro, mas é uma certeza firme baseada na palavra de Deus. Ela nos dá segurança em relação às promessas futuras de Deus, mesmo que ainda não sejam visíveis, né? O que a gente falou. E a fé não precisa de provas externas. A fé não precisa de provas externas, pois é a própria prova do que Deus revelou. A fé em si, ela já é a prova. Você crer já é a prova que Deus te revelou, o que Deus te falou que vai se cumprir. Como é que eu sei que vai se cumprir? Deus já falou que vai se cumprir. Aonde que Deus falou? Na Bíblia, meu amigo. Como eu li aqui em Mateus, que tudo que você pediu, crendo, vai acontecer. Mas você tem que crer. Esse tudo é entre aspas, como a gente já falou. Tudo de acordo com a vontade de Deus. Agora ficou melhor. E eu vou lançar um desafio aqui para vocês de 7 dias. Porque a gente vai postar o episódio na próxima segunda-feira. Então, durante toda essa semana, eu vou te desafiar a você orar por 5 minutos do seu dia, só 5 minutos, e ler a Bíblia. Eu recomendo que você comece a ler em Mateus e procure a versão fácil de ler ou a versão NVI, que vai ser mais fácil de você entender. Então, te desafio você a orar por 5 minutos todos os dias, 5 minutinhos, e você lê, nem que seja só um capítulo por dia. Ou, se você não conseguir ler o capítulo todo, porque às vezes algum capítulo é um pouquinho maior, você lê o que der para você ler naquele dia, mas você tem que ler. Ler e refletir naquilo que você tá lendo. Não é só ler e sair fora, não. Não adianta. Tem que ler e refletir, pensar o que essa palavra tá te ensinando, como você pode usar ela no seu dia a dia, como você pode, sei lá, usar ela para ensinar alguém em alguma coisa, para confortar alguém. Isso. O que você aprendeu, eu acho que é bom você até anotar. O que você aprendeu daquilo que você leu, o que aquilo ali que você leu te passou, você anota. Então, o desafio é esse, orar 5 minutos todos os dias e ler um capítulo de Mateus ou que você conseguir ler. E aí você vai colocar em qualquer post da gente lá do Instagram, #5, que a gente vai saber que você tá fazendo que você ouviu desafio. Aqui o nosso podcast e tá fazendo um desafio. E deixa lá. #5. Que a pessoa vai ficar tipo... Só isso, que é isso? Que é isso? E aí quando eles perguntar lá, a gente fala, ou vocês mesmo, quando vocês verem, vocês falam, pode responder aqui no podcast e tal. Que ajuda também a gente a semear a palavra, né? Vamos falar aqui algumas implicações práticas aqui. Que eu quero que você anote. Por que anotar? Porque quando você anota,
o seu cérebro entende que é algo importante. Então, ele vai fazer com que aquilo fique fixado na sua mente. Então, você vai anotar como está a sua fé, coloca lá, e você escreve. Nesse momento que você tiver o seu devocional, você faz isso. Terminou de ouvir agora o podcast, quando você tiver o seu tempinho, você vai lá e faz isso. Como está a sua fé? E você crê nas promessas de Deus mesmo sem ver? Responde. Responde, sem autocriticar. Isso, se só responde. Escreve do jeito que você sentir. Isso. Porque ninguém vai ler, só você. Você só não tem que compartilhar com ninguém. Exatamente. Isso é bom pra você ler depois. Isso é algo também que eu tava fazendo, só fugindo um pouquinho aqui, de concentração. Porque, né, eu tô com a leve expressão que eu tô com TDAH. E aí eu fiquei pesquisando sobre isso e tem esse negócio aí de você escrever o que você pensa sem julgamentos. E ajuda, realmente ajuda. Já escrevi muita coisa. E ajuda. Você simplesmente escreve o que vem na sua cabeça, do jeito que tá. Bagunçado, não precisa ser um negócio. Não precisa ter ordem. Do jeito que você quiser, escreva. E depois, mais pra frente, você quiser ler pra ver o que tu escreveu, tu lê. É bom, ajuda você a refletir. Então você vai escrever como está a sua fé, como você crê nas promessas de Deus mesmo sem ver. A sua fé é apenas emocional ou fundamentada na palavra? Isso é muito importante. Você se autoanalisar. Isso. Se ver por fora, como eu vi nos estudos que eu tava fazendo. Porque muitas vezes a gente tá no automático. Já pararam pra perceber? A gente tá no nosso dia a dia, a gente faz o quê? Levanta, escova o dente, toma café, escova o dente, vai arrumar pra trabalhar e aquele loop, a gente não tá prestando atenção no que de fato a gente tá fazendo. A gente faz tudo no impulso, tudo no automático. Então, se a gente conseguir parar e ver as nossas ações, prestar atenção em todas as nossas ações 100%, a gente vai ter uma visão melhor de nós mesmos. Isso. É difícil fazer isso. Confesso que eu tô tentando fazer, mas é difícil. É difícil a gente se autoanalisar, se ver por fora. É mais fácil a gente fazer isso com outras pessoas. Ficar olhando a vida dos outros, né? Aí Jesus vai falar, tira aí, ó, a trave do teu olho aí, ó, e coloca no teu olho pra tu olhar sua trave. Seu nojento. Tira do seu olho. Mas depois que você vai tirar da outra pessoa, né? Mas é isso, você se analisar. Porque aí você vai ver com o que te estressa, você vai analisar o que é que tá tirando o seu foco de Deus. E como lidar com isso. Isso. Você vai ter uma... Então, se você conseguir ter essa prática, quando você tiver alguma situação na sua vida, em vez de você ficar com essas preocupações na cabeça, tipo, poxa, como é que eu vou pagar a conta do mês que vem? Como é que eu vou comprar isso? Ah, meu cartão tá sujando, o que eu vou fazer? Você vai falar assim, não, peraí, eu não vou ficar nessa lenga-lenga, porque não vai adiantar nada você ficar, meu Deus, como é que eu vou pagar? Nesses pensamentos. Ai, como é que eu vou fazer isso? Ai, que saco. Aí desconta a raiva no filho, no marido, no cachorro, no que tiver. E porque você tá com a cabeça presa naquilo. Então, se você conseguir se ver e falar assim, opa, não, você não vai ficar preso aí, não. Isso. Vai adiantar alguma coisa você fazer isso? Vai adiantar você ficar reclamando? Vai adiantar você ficar batendo boca com sua mulher, com seu marido, com seu chefe? Não. O que você pode fazer? Isso. Primeira coisa, orar. Pedir a Deus para te dar força para lidar com essa situação. Não para ele resolver. Porque ele não resolve tudo também não. Porque o que acontece com a gente é escolha nossa. E tem as consequências. E tem as consequências. Isso também a gente vai falar em outros podcasts. Então, assim, é complexo. Mas a gente tá tentando simplificar tudo. Sim. Então, tenta se analisar, escrever tudo aí que a Kaibli falou, se autoanalisar, se auto-ver de fora, se ver de fora e faz o teste pra ver o que acontece. Isso, aí você vai fazer isso durante 7 dias. 7 dias. Então, vou falar de novo aqui. Você vai escrever como está a sua fé. Você crê nas promessas de Deus mesmo sem ver. A sua fé é apenas emocional ou fundamentada na palavra? E, por último, você vive de acordo com essa convicção, confiando em Deus e em todas as áreas da sua vida?
É isso que você vai anotar lá e você vai responder. E você também, se quiser colocar outras coisas, Sim, por exemplo, fica à vontade. Hoje, faz tipo um diário mesmo. Hoje aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu agi assim, assim, assim. Boa. Aí depois você tiver à tarde, perto de dormir, você vai lá ver, ler e refletir no que você escreveu. Que aí tu vai falar, poxa, aconteceu isso hoje, eu agi assim, assim. O que eu poderia ter feito diferente? E você vai começar a se auto-analisar, entendeu? Como se você estivesse fazendo um relatório de você mesmo. Isso. E aí você pode colocar o que te aproximou de Deus no dia ou o que te afastou de Deus. Aquela sua atitude, ela te afastou ou ela te aproximou de Deus? Pois é. Agora, algumas implicações práticas, né, que a gente quer que vocês entendam. Né, que a fé não é um salto no escuro. É uma confiança baseada no caráter, nas promessas de Deus reveladas na palavra, como a gente falou. Né? Então, muito importante você tentar ter essa confiança baseada no caráter de Deus e na palavra. De quem ele é. Não só querendo algo em troca, saca? Porque Deus não é uma moeda de troca. Ele não é o seu tiozinho cheio da grana que tu fala, ai tio, eu limpo o seu carro e você me dá R$100. Não é assim não. Tira isso da cabeça de vocês, se você tiver isso, né, claro. Deus não é barganha. Exato. Deus é relacionamento e confiança e fidelidade a Ele. Entendeu? Ele é um pai, de fato. Exato. Ele é seu pai. Isso. E Pensa no seu pai. Isso. Ele vai te dar algo porque ele te ama e ele quer o seu bem. Ele te ama, não porque você tá fazendo alguma coisa pra ele. Ele não precisa de nada de você. Então ele não precisa de nada que você faça pra ele te dar alguma coisa em troca. Ele faz porque ele te ama e porque ele sabe que aquilo vai ser bom pra você. Exato. Não é só porque você quer ou porque você tá pedindo. Não, porque ele vai ver que é bom pra você. Porque, se eu não me engano, tem até um versículo que ele fala: meus planos não são igual aos seus. Meus planos são maiores que os de vocês. Isso. Então a fé, ela é ativa. Ela nos leva a viver de acordo com a vontade de Deus. Mesmo quando as circunstâncias são difíceis. Como a gente falou, não é só chegar para Deus, Deus, me dá isso. E não viver de acordo com a vontade dele. Qual é a vontade dele se eu não sei a vontade de Deus? A vontade de Deus tá na Bíblia, cara, tá na palavra. Ele falou, não rouba, não mata, não faça isso, não faça aquilo. Tá tudo na Bíblia. Lê Mateus. Mateus vai te dar um norte, você vai entender o que é a vontade dele. Vocês lerem Mateus. Leia, vai ter ele ensinando. Isso. Principalmente a parte do Sermão do Monte também. Exatamente, coisa. É em Mateus mesmo. É muita coisa que Deus fala, como a gente falou ali atrás da trave do olho. Né? Isso. Não fica olhando a vida dos outros, não. Olha a sua vida. Não julgue. A gente faz isso sem perceber, velho. A gente já falou isso antes. Que a gente vê alguém na internet, na rua, e começa a falar, ai, que fulano. A gente tá lá, aí Deus tá lá. Olha pra tua trave no seu olho, não, seu Zé Ruela. Então a gente faz isso de costume. Então tem que tirar esse costume, velho. Verdade. Tem que tirar esse costume. A gente não tem o poder de julgar, não tem o poder de ficar falando, apontando o dedo. Sim. Então, se a pessoa escolheu o que ela escolheu, o problema é dela. Se ela tá fazendo qualquer coisa, o problema é dela, não é problema seu. O seu problema é você seguir o que Deus tá pedindo. Entendeu? Não ficar se cuidando do problema dos outros. A fé é essencial para agradar a Deus. Que em Hebreus também fala, Hebreus 11:6. Fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Repete. A fé é essencial para agradar a Deus. Em Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, tenha fé. Não tenho fé ou minha fé está pouca. Peça a Deus, Senhor, aumenta a minha fé. Me ensina a ter fé. Agora, deixa eu te falar uma coisa, assim, que essa oração, ela vai vir depois com os testes, vamos dizer assim. Não é cuidado, né? Tipo, é bom, você mas vai pedir algo pra Deus, certo? É. Você vai pedir algo pra Deus, você tem que saber que não vai ser fácil. Isso. Mas vai te ajudar e vai valer a pena. Esse corpo físico da gente aqui é muito preso às coisas daqui. Sim. E como a gente depende das coisas do alto, as coisas do alto não é igual às coisas daqui. Isso. Então, quando você vai pedir alguma coisa pra Deus, Ele vai te dar não do jeito que você acha que vai vir. Exatamente. E aí é onde você tem como é que fala? A possibilidade não.
a propência. Eita, tô indo longe. Possibilidade mesmo. Alguma certo. Coisa assim, você fica mais propenso, isso. A desistir, tipo, de tá orando, de continuar. De largar tudo. Porque é difícil. Porque as coisas, em vez de melhorar, entre aspas, fica pior. Porque assim, ó, você tá pedindo a Deus para aumentar a tua fé. Como é que a tua fé vai ser aumentada se tu estiver passando só por coisas boas? Não é que Deus ele vai te colocar em momentos difíceis, tá? Lembra de Jó, vai das tuas escolhas. Jó, pra quem não leu ainda, ou pra quem já sabe de Jó. Jó sofreu, mas Jó não pediu. Mas foi uma situação que Deus quis mostrar a fé de Jó. O tanto que Jó agradava a Deus pela fé dele. E Deus sabia tanto disso que fez essa prova com ele pra mostrar pro maligno. Lá pro demônio de Satanás lá que a fé de Jó era inabalável. E era aquilo que ele mostrava que pra Jó, tá vendo? Esse meu filho é um filho fiel. Que ele não vai me abandonar mesmo na dificuldade. E foi o que Jó fez. Então Jó passou por coisas horríveis. Horríveis. Se você não sabe, vai lá ler o livro de Jó. Leia, velho, presta atenção, reflita. E hoje a gente nem passa por 1% do que Jó passou. Exato. Mas a gente acha que é uma coisa que, vou morrer. Porque não é. Tem gente que passa coisas parecidas, assim, perto, né? Porque hoje o mundo tá um negócio horrível. Mas tem que ter fé. É isso, é fé pra agradar a Deus, mesmo que pareça impossível. É ter fé, cara. Tenha fé. E a fé, ela nos conecta ao invisível, né? Que é Deus. Ela nos dá acesso à realidade espiritual e nos permite experimentar o poder de Deus em nossas vidas. Você vai ter acesso a coisas sobrenaturais, maravilhosas. Você vai ter uma conexão com Deus que você nunca teve na sua vida. Mas isso é aos poucos, como o Fernando falou, o tijolinho que você vai construindo todos os dias no seu relacionamento com Deus. E através dessa fé que é que você vai crer em algo que você não está vendo. Mas ele existe. E você sente e você sabe que ele existe. Então você vai construindo esse relacionamento com ele e através desse relacionamento com ele, mesmo no momento mais difícil da sua vida, que você vai ter acesso a poderes sobrenaturais de Deus. Não tô falando que você vai sair fazendo um monte de coisa. Tô falando de ter acesso. Vai cá, agora eu sou a mão de Deus. Vem aqui que eu vou te abençoar. Não é assim, não. Eu tô falando que você vai ter acesso à graça de Deus. Vai ter acesso a uma paz que você não sabe explicar, que as outras pessoas vão olhar assim. Hoje você tá numa situação tão complicada. Como é que você consegue sorrir? Tranquilo, né? Isso. Como é que você tá assim? Como você tá me ensinando? Como é que você tá me ajudando? É a paz de Deus que excede todo entendimento. Então é nesse relacionamento com Ele, nessa busca com Ele diária, crendo nele, que você vai ter acesso a essa realidade do céu. E a fé, ela também é progressiva, ou seja, ela vai crescendo à medida que você vai buscando e você vai conhecendo a Deus. Foque no tijolinho. Isso, exatamente. Foque no tijolinho. Assim, hoje eu vou ler a Bíblia. Aí você fez assim, agora que eu li essa Bíblia aqui, eu li essa palavra, eu acabei de botar um tijolinho. Isso, Aí amanhã você põe outro tijolo, e depois outro tijolo, e vai montando sua casa, cara. Quando você vê, tu já vai estar na casa completa, firme, vai bater o que for bater e você vai estar lá inabalável. Exatamente. Aí isso que ela acabou de falar. Vai acontecer as coisas, as pessoas vão olhar pra você e vão ficar tipo, como esse cara tá de boa, velho, que o negócio tá caindo, desmoronando, e ele tá tranquilo. Porque você já vai estar firme na rocha, tá firme em Deus. Tu já vai saber que tudo aquilo é propósito de Deus. Isso. Você vai ter discernimento para entender o que cada coisa está acontecendo na sua vida. E de ouvir o Espírito Santo, que é uma coisa também que a gente vai falar nos outros podcasts, que, nossa, é uma coisa que quando você pegar, você vai ficar, rapaz, ele falava comigo o tempo todo e eu não escutava. E eu não percebia. Né? A gente vai falar mais sobre isso, é interessante esse tópico aí. Então, nossa recomendação para você é que você faça esse desafio de 7 dias. Já vai ser 7 tijolinhos que você vai construir. Vamos fazer isso junto. Vamos mudar aqui agora, fazer um desafio junto agora. É o seguinte, você vai fazer os 7 dias, aí cada podcast a gente vai botar um desafiozinho. Isso. Que vai ser
o tijolinho que você vai fazer. Que você vai construir. Vai construir, até a gente terminar a casa. É isso. Eu não sei quanta casa aí é o tamanho da sua casa, mas... Se você quer uma mansão, então vai ser muito tijolinho. Vai ser muito tijolo, vai ser mais além do que a gente vai fazer aqui. Então a gente vai fazer aqui também, junto com vocês. É, tijolinho. E Deus me dê força pra me fazer esse tijolinho. É difícil, eu tô falando só de sincero. É. Você sabe. Eu sei. Ela aqui é que faz mais tijolo. Eu aprendi. Eu fico meio... mas isso é o quê? Eu fico batendo no tijolo. É relacionamento, é verdade. Eu fico batendo no tijolo, tipo, vai tijolo, sozinho o tijolo. Isso. Não, eu preciso que você ore pra me poder vir pro meu lugar. Isso. E eu fico lá, vai, tijolo paradão. Eu só... É teimosia minha. Tá vendo? Ele já se analisou aqui. Então é isso. Espero que esse podcast, ele toque seu coração, que o Senhor fale com você através desse ensinamento que a gente passou aqui pra vocês. Desculpe qualquer coisa. É porque eu sou assim mesmo. Eu sou meio palhaço aqui, mas é o meu jeito. A gente tá sendo a gente mesmo. Velho, eu falei pra ela aqui. A gente não quer ser robotizado. Eu falei pra ela, não adianta a gente ficar aqui, fazer o roteiro e ficar aqui, porque isso, porque é isso, e é isso, e é isso. Isso é chato. Ixi, é um negócio velho chato. Não, a gente tem que expressar o que a gente é Isso. E o que Deus tocar no nosso coração. Exatamente. E passar o que a gente aprendeu com a palavra de Deus. Isso aí. Se o objetivo dele é que ele deu pra gente, a gente semear a palavra, então a gente vai semear a palavra do jeito que ele semeou quando ele veio à terra. Ele veio como Jesus, veio como pessoa humilde, não ficou inventando a roda, não ficou inventando coisinha. Ele veio, ensinou o que tinha que ensinar de forma simples e pura. E é o que a gente tenta fazer. É o que a gente quer fazer. E a gente espera que você goste, e as pessoas gostem. E quem não gostar, que Deus abençoe. Meu lado humano falando. Mas Deus sabe. Então Deus tá pedindo pra gente fazer, então a gente tá fazendo. A gente vai fazer do nosso jeitinho, aqui, simples, sem... Como a gente é. Isso, exatamente. E no futuro, se Deus quiser, que eu vou fazer aqui, que nem tá lá escrito na palavra, eu acredito, e já aconteceu, que a gente vai estar fazendo em vídeo. Isso, no YouTube, um negocinho bem bonito, bem bacana. Vão conhecer a gente. Aí vocês vão conhecer a gente, vai estar interagindo com a gente. Isso. Vai ser bem bacana. Em nome de Jesus. E para encerrar, vamos orar, né? Senhor, meu Deus, obrigado, Pai, por esse podcast. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que ouviram até aqui. Te agradeço, Senhor, por esse momento de mais aprendizado da Tua Palavra. Eu quero te pedir que o Senhor aumente a fé de cada um desses que estão ouvindo o podcast, que o Senhor dê força, sabedoria, que durante esse desafio de 7 dias, que o Senhor se revele a essas pessoas, que o Senhor fale com elas, que elas possam sentir a Tua presença verdadeiramente e que a Tua palavra seja semeada em cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Então, até o próximo podcast. Até o próximo podcast. Shalom, shalom. Shalom, shalom.